Olá, olá para quem vai assistir hoje, olá para quem vai assistir a aula gravada. Vamos para o nosso segundo encontro do programa Acalme-se. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como foi a semana, se o evento de assistir a aula, pensar sobre estresse, a questão da zebra na semana passada, se aquilo reverberou só no dia que teve a aula, eu pensei, realmente o estresse me atravessa e eu não sei voltar a um estado natural. Aquela reflexão se perdeu em 2 dias, ela durou um pouco mais na semana. Eu consegui me comprometer, colocar um objetivo para 8 semanas, deixei para depois e não me comprometi, né? Como é que foi para você iniciar o programa ou não iniciou? Só escutou a aula e, na verdade, não deu um start dentro de você de mudar os seus hábitos de vida, mudar a tua rotina, mudar algo para beneficiar a sua saúde. Então, a semana passada a gente colocou essa falta de capacidade do ser humano de voltar ao estado natural. Então, ele entra no estado de estresse e ele não sabe ser zebra, ele não sabe reavaliar o ambiente dele e perceber que o estresse, a necessidade de ficar naquele estado de luta, fuga ou paralisação, já passou. Ele continua ali reverberando um estado de preocupação, de ansiedade, de pré-estresse, né, de planejamento de mais estresse, então calculando como ele vai evitar uma situação de estresse, isso causando estresse. E o corpo da gente responde ao estresse toxicamente quando ele se torna crônico. O estresse é uma resposta para ser rápida e que a gente retorne ao nosso estado natural de calma. E como a gente falou, o ser humano perdeu esse estado de se acalmar, ele desenvolveu muitas doenças. Então, quase todos os atendimentos de saúde hoje em dia, a gente acredita que cerca de 60% dos atendimentos de saúde são derivados do estilo de vida com o estresse. Então, se a gente puder mudar isso dentro da gente vai evitar muitos adoecimentos. Então, até coisas que são simples, sem a gente pensar em pressão alta, sem a gente pensar em pré-diabetes, diabetes, câncer e doenças já mais deletérias, a gente pode pensar aumento de peso, desejo de comer doce, gordura abdominal, dores, dor de cabeça, enxaqueca, gastrite, irritação, né? Então, assim, perda de memória, dificuldade de dormir. Então, são muitos adoecimentos que levam as pessoas ao médico e que, na verdade, são doenças da falta de manejo do estilo de vida, da falta de manejo do estresse e da falta de capacidade de acionar a resposta do relaxamento. Então, quando a gente falou na semana passada que o corpo tem um sistema de captação de ambiente para sua própria sobrevivência, que é um sistema sensorial que está ali conectado com todos os órgãos do corpo, com todas as células, com todos os receptores sensoriais, para captar qualquer perigo. Então, a gente tem esse sistema ligado. E a gente não consegue desligar esse sistema. O sistema sensorial de captação, ele está ligado o tempo todo. Se ele vai acionar aquela cadeia toda de estresse, depende das memórias que eu tenho, do aprendizado que eu tenho sobre estresse, e de quanto tempo que eu estou sem me conectar com o inverso disso, sem me conectar com o relaxamento, com a despreocupação. Então, se eu perdi esse contato com esse estado calmo, eu fico o tempo todo gerando mais estresse, porque eu nem sei retornar a esse estado. E vou gerando esses adoecimentos. Então, essa semana a gente vai falar de como isso está atravessando o meu corpo, como que eu estou entendendo isso dentro do meu corpo, como é que eu percebo isso diariamente, como é que eu consigo filtrar o que... O que eu consigo filtrar e perceber conscientemente, isso me atravessou, isso foi estresse, eu percebi, já passou, já acabou, já posso me acalmar, já posso ter uma ação que me acalme, e o quanto é importante a gente começar a ter isso como objetivo e atenção diária. Então, todos os dias eu tenho que ter muita atenção no meu relaxamento, no meu descanso, e no meu desestressar, no meu despreocupar, no meu desconectar desses mecanismos de acionamento do estresse. Então, a resposta do relaxamento, que antes era natural no ser humano, e é o que a gente fala, a criança chora, se machuca, fica com medo, e a gente acolhe, no minuto seguinte ela é capaz de brincar e se divertir de novo, essa resposta natural a um estado mais feliz, mais tranquilo, mais confiante, ela foi se perdendo. E quanto mais adulto a gente vai ficando, mais distante ela vai ficando. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Agora a Nádia já conseguiu.
Conseguiu, Nádia? Aqui aparece que você está aqui, não sei se você está me vendo. Depois você manda mensagem. Então, essa resposta a gente foi deixando ela cada vez mais distante dos nossos circuitos neurais. Então, imagina uma persiana. Puxo um lado da cordinha para abrir e puxo o outro lado da cordinha para fechar. Eu estou o dia inteiro puxando a cordinha para abrir, o dia inteiro acionando o mecanismo de estresse, de atenção e de estresse, e de manejo de estresse, e como é que eu vou dar conta disso, e de ansiedade, e eu perdi a capacidade de deixar a persiana descer sozinha, e eu não consigo mais acionar o outro lado da persiana. Então, só consigo puxar a cordinha do estresse todo o tempo, eu não consigo, na mesma força e na mesma intensidade, e na mesma quantidade de tempo de deixar a persiana aberta e fechada, ela está o tempo todo aberta, o tempo todo acionado esse mecanismo de luta, fuga ou paralisação. Luta, fuga ou paralisação. Isso vai criando todas essas doenças que eu falei e outras mais, além de ter que procurar um atendimento médico, às vezes nem é um estado ainda físico, mas um estado mental e emocional de adoecimento. Então, às vezes, eu tomo consciência que a minha saúde mental declinou, e antes que eu perceba uma saúde física declinando junto, eu vou buscar atendimento. Ou, às vezes, as coisas caminham junto. Eu começo a perceber a falta de saúde física e vou deteriorando a minha saúde emocional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses mecanismos hoje. Mas, o que eu quero que vocês observem agora, né, imediatamente, nesse minuto. Se você consegue reconhecer aonde o estresse, aonde a sobrecarga te afeta fisicamente, onde ela está registrada no seu corpo, onde você para, centra e fala onde mora o estresse no meu corpo, nesse momento. Em que órgão ele mora, de que forma ele mora no meu corpo, de que forma eu sinto o estresse no meu corpo. Sinto que eu ultrapassei a minha capacidade de manejar as situações do meu dia. O que acontece com o meu corpo? Então, consegue filtrar aí, começar a observar, e aí tem uma cascata de coisas que você pode sentir relacionadas à sobrecarga. Você pode sentir tensão muscular, né, na região do pescoço, na lombar. Você pode sentir dor de cabeça, você pode sentir dificuldade de digestão, refluxo. Ou para você pode aparecer em forma de dificuldade para dormir ou dificuldade para acordar. Pode aparecer em dermatite, numa irritação na pele, uma sensibilidade na pele, nos tecidos, né? Então começa a ficar tudo irrita a pele, tudo, as dermatites atópicas. Pode aparecer com mau humor, pode aparecer com esquecimento. Então, como que você começa a perceber que está fora, está além do seu limite? Como é que você filtra isso? Né? Como é que é comum você falar, nossa, vai chegando o fim da semana e eu vou percebendo isso, eu vou percebendo que o estresse extrapolou, percebendo que o estresse passou do limite. Então, o seu corpo já tem sinais. E você reconhece esses sinais. Então, você vai reconhecendo os sinais físicos. É isso que eu peço que você faça agora. Reconheça os sinais físicos, aonde ele está habitando em você. Né? Onde você reconhece que extrapolou a sua capacidade de manejo. Essa não observação, essa negligência da gente de achar que eu estou com dor de cabeça porque eu bebi pouca água, ou eu estou com dermatite porque eu troquei sabão em pó, ou achar que eu estou com refluxo porque eu preciso tirar molho de tal marca da comida, eu sempre não observar se isso tem relação com o meu comportamento, ou com o meu estilo de vida, ou com o meu entorno, ou como eu estou manejando a minha vida, é o mais comum da gente fazer. Primeiro a gente procura fora para não procurar dentro. Mas a gente tem que começar a perceber os primeiros sinais, né? Os primeiros sinais de que a gente está perdendo esse controle e perdendo essa batalha no manejo do estresse. O nosso programa chama Acalme-se. Ele poderia ser resiliência, paciência, qualquer outra coisa, mas o mais importante do programa é voltar para o seu centro e perceber que faltou calma, faltou manejo, e você consegue achar um caminho para voltar para esse lugar de organização psicoemocional, física,
e de o que a gente chama na medicina de homeostase, de equilíbrio. Volta a ser zebra. A gente deixa esse voltar para ser zebra para as férias, ou para o feriado, ou para o final de semana, ou para o dia lá no, né, no além do descanso. E a gente já viu na semana passada que isso é insuficiente para o organismo. Então, isso é insuficiente eu achar que eu vou relaxar, ou que eu vou manejar, ou que eu vou desconectar dos problemas nas férias. Eu tenho que fazer isso diariamente. E aí, esse diariamente, né, que a gente vai começar a pensar, é que hora do dia que eu vou fazer isso. Então, todo mundo que está aqui estava em algum grupo de meditação comigo. Então, a gente já estava num processo de, em algum momento do dia, parar para se desconectar do ambiente que estava e voltar para dentro. Isso é uma das ferramentas que a gente tem, que é o sadhana, que é a meditação, que é o aquietamento, que é o silêncio, que é a respiração. Daquelas 500 técnicas que a gente viu, todos esses de parar e olhar para dentro, é uma forma de recuperar a sua homeostase, recuperar esse equilíbrio. O que mais que a gente pode fazer para recuperar esse estado de equilíbrio? Né? Organização, planejamento e ter espaços na agenda para descanso, aquietamento, silêncio e calma. Então, uma das agendas que eu gosto de exemplificar é do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele tem de 7 a 9 pausas anotadas na agenda. Então, ele tem pausa para fazer nada. E tem pausas de 7 minutos e tem pausas de 1h30, em que ele pausa sem nada. Ele não pausa para mexer no celular, para ficar no Instagram, para responder mensagem. Ele pausa, desliga, reset, reiniciar, como a gente faz na meditação. E a gente estava fazendo nesse final de ano para cá, uma vez por dia, 15 minutos. O cara, com toda a agenda dele, ele faz 7, 9 vezes por dia, para poder manejar o estresse da agenda dele. Então, ele está proporcional à performance dele. E a gente não está proporcional à nossa performance. A gente está desligando 15 minutos por dia. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é planejar essa pausa. Então, eu gosto de dizer que usar os recursos que a gente tem a nosso favor. Colocar o alarme do celular 1 hora antes da hora que você deseja ir dormir todos os dias. E você vai colocar um alarme dizendo para você: prepare-se. Prepare-se para dormir daqui 1 hora. E aí você vai diminuir a luz, você vai diminuir a tela do celular, você não tomou banho, você já vai tomar banho. Se você precisa acelerar o seu processo, porque daqui 1 hora você tem que estar cobertinho na sua cama. E vai preparando a sua mente para ir se desligando, fazendo o que a gente vai chamar depois de higiene do sono. Eu quero fazer a melhor e a maior refeição do meu dia ao meio-dia. Então, 10, 11 horas da manhã, eu coloco um alarme para colocar. Prepare-se. Não só para eu preparar o almoço, mas para que eu chegue na hora do almoço consciente de que aquele momento eu só vou almoçar. Eu não vou fazer outra coisa junto. Deixa eu pegar uma agulha. E aí vou colocar pequenos intervalos conscientes no meu dia. Então, eu tenho reunião lá às 2, às 3, às 4, e eu sei que eu vou ter um intervalo para lanchar entre uma reunião e outra. Então, eu vou colocar nesse intervalo, relaxe. Eu preciso usar essas ferramentas para a gente começar a tomar consciência do tempo que eu não estou utilizando a meu favor, ao tempo que eu não estou utilizando para relaxar, o tempo que eu não estou utilizando para acionar a resposta do relaxamento. Então, eu vou querer meditar todo dia, eu posso pensar na noite, deixar tudo preparadinho, se eu uso japamala, se eu vou acender vela, se eu tenho um altar, que vai ser a primeira coisa do dia, eu deixo tudo preparado para meditar no dia seguinte. Se eu vou correr, se eu vou para academia, eu deixo tudo preparado para me organizar e aciono esse lugar de preparação para esse manejo do meu estresse. Então, essas são algumas dicas que a gente já pode ter para começar a colocar em prática um equilíbrio dessa persiana, um equilíbrio entre o que me desgasta e o que me repõe energia, para não deixar só para as férias. Então, eu preciso nutrir isso todos os dias. Se eu não faço isso de forma consciente, se eu não vou planejando momentos de calmaria no meu dia, o meu cérebro vai buscar isso sozinho. Ele vai buscar isso em entretenimento no celular, ele vai buscar isso comendo doce, ele vai buscar isso comendo carboidrato, comendo comida mais salgada e gordurosa, ele vai buscar isso em vícios, em bebida,
de qualquer outra forma, de coisas que ele entende que vai me desconectar daquele estresse e que não vai me trazer saúde, não vai me proporcionar o que eu realmente quero, que é ficar calma, que é ficar tranquila, que é voltar as minhas células para a informação de que eu não vou morrer daqui a 5 minutos, que o leão não vai me comer. Então, eu preciso trazer essa informação para todo o meu organismo. Uma outra questão do estresse crônico que a gente vai colocar. Eu tenho e quero que vocês comecem a acreditar que o nosso corpo tem todas as respostas, né? Então, quando a gente aprende no yoga que o corpo é união, que não existe separação entre as coisas, que não existe separação entre corpo, mente, espírito, entre o meu corpo e o sistema que eu vivo, entre o meu corpo e o planeta que eu vivo, que tudo está unido, eu tenho que acreditar nessa ideia, e hoje a gente já tem isso muito bem comprovado, que tudo nos afeta e nós afetamos a tudo, e tenho que colocar aqui, eu tenho que ter consciência de que meu corpo tem todas as respostas para as minhas perguntas. Então, agora, um dos exercícios, a gente já falou de dicas para arrumar pausas, é você sentar, organizar o seu corpo, botar os pezinhos no chão e perguntar para o seu corpo a qualquer coisa que você queira saber e que ele te avise localizando isso no seu corpo. Então, por exemplo, eu tive um momento desagradável hoje, um pensamento que ficou o dia inteiro me atormentando a cabeça. Encontrei alguém, sei lá, na segunda-feira que foi chato, que foi desagradável e essa conversa ainda está impregnada dentro de mim. Eu me organizo, fecho meus olhos e pergunto para o meu corpo, aonde eu registrei isso? Não na minha mente, não na minha memória. Onde está isso registrado em mim? Então, façam isso nesse momento. Organizem o corpo, respirem e perguntem onde está registrado alguma situação desconfortável da sua semana, algum aborrecimento. Toma consciência do que foi o aborrecimento e pergunta para o seu corpo para ele localizar onde ele guardou isso fisicamente. E não consegui, não estou entendendo. Então, vamos colocar uma situação fictícia. Se você conseguiu, ótimo, você já entendeu que seu corpo responde. Se você não conseguiu, vamos simular uma situação porque o cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Como a gente se sente, como vocês vão se sentir se eu pedir para vocês atravessarem uma praça aqui em São Paulo, 11 horas da noite? O que vem na cabeça? Que eu estou acionando aí? Então, pedir para você atravessar uma praça, descer do ponto de ônibus e atravessar uma praça às 11 horas da noite. Em São Paulo, qualquer bairro. O que isso aciona dentro de você? Provavelmente medo, medo relacionado a outros traumas, a outras situações, ou medo que você está imaginando de coisas que possam acontecer. Então, imagine essa situação como real e agora sinta, imaginando que você vai atravessar uma praça à noite, como é que está o seu batimento cardíaco, a sua respiração e o seu corpo nesse momento, só de pensar nessa situação. Como é que seu corpo está respondendo a isso? Conseguem perceber que todas essas informações evocam o estresse? Então, meu corpo já está mais tenso, minha musculatura já está mais tensa, minha cervical já está mais tensa, meus dentes já estão mais tensos, a minha audição já está mais ligada, a minha visão já está mais aguçada. Então, eu acionei a resposta do relaxamento. Isso ficou registrado. Consigo desligar disso? Não consigo. Eu vou dormir com esse estresse, eu vou acordar com esse estresse. Isso aí ficou guardado em algum lugar. Precisa ficar guardado? Não. Então, como é que a gente agora pode tirar esse registro? Como é que eu vou conversar com esse estresse que eu evoquei, que poderia ter sido um filme de terror, um noticiário ruim, qualquer coisa. A gente recebe essas evocações o tempo todo. Como é que eu vou desmanchar isso? Como é que eu vou diluir isso para tirar do meu corpo? Primeiro eu percebo os lugares onde ele acionou. Então, percebi. Registra aí, toma consciência desse lugar que o estresse te acionou.
E toma consciência que não é só isso. Esse estresse acionou todas essas respostas no seu corpo, ainda tem as respostas endócrinas, metabólicas, as toxinas, o cortisol que vai subir, tudo que vai ser acionado. Tomei consciência disso. Como é que eu vou tirar isso do meu corpo? Tem duas estratégias. Uma delas é evocar a resposta do relaxamento, que é fazer yoga restaurativa, a gente fazer uma prática de respiração agora, deitar numa postura de relaxamento, colocar uma música. Eu tenho alguns aparatos sensoriais para evocar no meu corpo um estado de tranquilidade. Posso usar qualquer um desses recursos. Ou eu posso contar uma história para o meu cérebro com um desfecho melhor do que um assalto, ou um estupro, ou uma violência, ou alguma coisa que vai acontecer comigo no meio da praça. Então, o que eu vou fazer para o meu cérebro? Estou caminhando na praça, estou lá, 11 horas da noite, né? Toda assustada. De repente eu descubro que tem uma galera de amigos me esperando. Tava todo mundo de surpresa, eu tomo um susto, mas encontro todo mundo, tá todo mundo lá no meio da praça, e encontro todo mundo, vou embora para casa super segura, dando risada, né? Então o pessoal fez uma surpresa, né? Tava saindo de outro canto e resolveu me encontrar ali. Então, um desfecho positivo para o meu cérebro, conto uma outra história para ele. Isso também funciona. Eu engano o meu cérebro, conto uma história para o meu trauma, conto uma história para o meu medo. Isso é um mecanismo que a gente faz na terapia. Quando a gente vai para a terapia, a gente faz uma narrativa dos nossos traumas e dos nossos medos, e a psicóloga puxa aquela historinha e conta ela de volta para a gente, ou faz a gente recontar para a gente de um outro lugar, para aquilo ficar registrado num outro ponto não doente, num ponto saudável. Então, eu posso fazer isso diariamente também. Então, como a gente faz isso diariamente? Um exercício meu, funciona para mim. A hora que eu deito na minha cama, eu dou 3 atravessadas de ar. Na terceira atravessada de ar, eu pergunto para o meu corpo: o que você registrou de hoje? Deitada lá antes de dormir. Ele me sinaliza. Eu não sei por que ele registrou, mas ele me sinaliza um desconforto. Ele me sinaliza: ó, aqui tem um aperto, tem um registro físico. Eu fico ali naquela posição, respiro mais um pouco e mentalizo calma e relaxamento para aquele lugar que o meu corpo avisou que estava registrado o estresse. Então, se era uma música aqui no peito, se era no meu cervical que não está se ajeitando no travesseiro, se é minha perna que está dobra, estica na cama, eu aviso o meu corpo que eu estou relaxando, que aquilo está saindo do meu corpo. Eu não sei como entrou, eu não sei que hora que registrou, mas que pode sair. E peço para o meu corpo soltar. Solta, 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 que agora a gente vai dormir. Dormir não vai acontecer nada, tá tudo bem, a gente vai dormir uma delícia agora. Então, eu solto esse registro. É uma ferramenta. Então, eu posso usar todas as ferramentas que a gente conhece, vai conhecendo durante a nossa jornada aqui, de acionar a resposta do relaxamento. Eu posso contar uma história diferente para o meu cérebro, eu posso escutar o que o meu cérebro está narrando como estresse e contar para ele um outro formato que aquilo não tem um desfecho ruim. E eu posso simplesmente só sentir no meu corpo, perguntar para o meu corpo onde está o estresse de hoje, onde ele morou, onde ele ficou, e tirar do meu corpo voluntariamente. Falar para o meu corpo: tá bom, você registrou, agora a gente não precisa mais disso. O dia já acabou, a gente vai dormir, vai ficar tudo bem, não tem nada para a gente resolver dormindo, dormindo a gente só vai dormir e descansar. Então, são alguns dos mecanismos que a gente pode usar no nosso dia a dia daqui para frente para desregistrar um pouco desse acúmulo, dessas camadas, desse verniz sobre verniz de estresse todos os dias. Outra coisa que eu quero que vocês comecem a tomar consciência. Eu não estou conseguindo mudar algumas coisas na minha vida. Não estou conseguindo mudar o estilo de vida. Não estou conseguindo dormir cedo, não estou conseguindo dormir o suficiente, não estou conseguindo dormir com qualidade, acordar bem, não estou conseguindo comer bem, não estou conseguindo trabalhar bem, não estou respondendo ao trabalho, não estou com memória, com processador central adequado. Então, tem um monte de coisa que eu estou me queixando que está falhando. Em vez de eu entrar nesse lugar de chefe e de ficar me criticando em tudo que eu estou falhando, eu entendo que tudo isso tem uma camada muito grande de estresse, muito grande de acúmulo e de
eu tenho como tirar, eu vou pedir demissão desse emprego. Ah, então eu vou para um spa fazer dieta. Não, eu vou colocar balão gástrico, né? Eu vou tomar remédio. Então eu vou tomar remédio para emagrecer. Então, em vez de eu tomar esse tipo de caminho e não manejar o estresse, eu vou escolher. Não, eu vou olhar para o meu estresse e vou olhar como é que eu posso fazer pequenos ajustes para sair do dia inteiro de estresse, porque é o estresse que está me levando a engordar, o estresse que está me piorando a performance no trabalho, o estresse que está piorando as minhas relações sociais. Então, eu vou olhar para onde eu posso combater o estresse. E vou acionar muitos mecanismos no meu dia para combater esse estresse, em vez de ficar pensando como eu vou fazer dieta, como eu vou organizar melhor o meu trabalho, como eu vou conseguir ir na academia 4 vezes por semana. Em vez de eu focar no que eu sei que eu não estou dando conta, a vida já me mostrou, e ficar colocando mais estresse e culpa naquilo, eu vou fazer um caminho primeiro de acolhimento. E vou colocar esse foco no descanso e no acionamento da resposta do relaxamento. Então, eu vou tentar várias vezes no dia responder para a minha mente que está tudo bem, que agora eu vou só almoçar, que agora eu vou só lanchar, que agora eu vou só jantar. E tudo ótimo, porque eu tenho comida fresca, porque eu tenho uma cama boa, que agora eu vou descansar. Então, eu preciso evocar essa resposta do relaxamento, evocar essa resposta de calma, para reequilibrar os meus hormônios, para aí, a partir daí, eu tomar decisões diárias de não preciso da sobremesa, melhor eu só tomar uma água, não vou tomar suco, nem refrigerante. Hoje eu consigo correr um pouquinho, caminhar na esteira. Então, para eu começar a tomar decisões desse lugar confortável, que a decisão não seja uma coisa forçada no meu dia a dia, que não seja preciso ir para a academia porque aí eu vou ter mais força para trabalhar melhor, né? Em vez de eu inverter isso, eu coloco que eu primeiro preciso cuidar da minha calma e a partir daí, naturalmente, eu faço melhores escolhas. Porque o estresse me leva às piores escolhas e a calma me leva às melhores escolhas. Então, o que eu vou cuidar? Que planta eu vou regar? Eu vou regar a planta da calma, em vez de colocar mais água na planta do estresse. Em vez de eu puxar mais a cordinha da persiana. Então, esse é um mecanismo que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente chama isso de estratégias adaptativas, né? Então, a gente tem resposta do relaxamento, consciência do estresse no corpo e respostas adaptativas. Então, isso nesse momento a gente não está criando um novo estilo de vida. A gente está se adaptando ao estilo que a gente tem, tentando não colocar mais camada de estresse, tentando não colocar mais, acionar mais mecanismos de estresse, acionar mais culpa e mais raiva de mim mesma, né, mais ódio dos meus hábitos e mais maus tratos, porque isso gera mais estresse. E vai tomando consciência que essas escolhas são pequenas, essas decisões são pequenas, mas elas são contínuas. Então, se nessas próximas 7 semanas, porque uma já passou, a gente conseguir acionar a resposta do relaxamento várias vezes por dia, colocar um alarme antes de dormir, escrito prepare-se, antes de almoçar, prepare-se, antes de tomar banho, prepare-se, e deixar o que eu tenho já como rotina melhor, já vai ser uma adaptação. Eu não estou falando para você mudar nada, só prepara a mente, coloca a mente num outro patamar de entendimento da rotina que você está agora. Agora não estou conseguindo fazer um monte de coisa que o médico mandou eu fazer, porque eu estou muito conectada ao mecanismo cotidiano e a esse mecanismo de sobrevivência que o nosso modo urbano coloca, então eu vou colocar essas evocações de resposta do relaxamento. Deixa eu ver o que mais que eu quero passar para vocês. Outro ponto de vista importante é que a gente, cansado, com esse nível de estresse que a gente está, quem conseguiu fazer aquele checklist das áreas, financeira, trabalho, convívio social, percebeu que relações sociais, conforme a gente vai ficando mais esgotado, elas vão se tornando um peso, né? Então, eu vou me estressar, eu vou ter que encontrar essas pessoas, eu estou cansada, aí eu vou dormir tarde, aí eu vou acordar cansada. Então, a gente começa a entrar, por conta do estresse, num isolamento social. A gente começa a ter muita preguiça e muita falta de bateria social. Isso a gente fala hoje muito claramente: estou sem bateria social, estou sem bateria social, estou sem bateria social. E essa falta de bateria social vai levando ao isolamento, que vai levando a mais pensamentos negativos e mais reforçando esse comportamento de isolamento social. Então, isolamento social não é bom, mas ir socializar, porque tem que socializar, também é ruim. Então, como é que eu resolvo esse pedacinho? Por enquanto, a gente estava falando só
de ações que eu vou fazer sozinha, né? Só comportamentos que eu estou fazendo individualmente. Como é que eu vou retomar as minhas atividades sociais e as minhas interações sociais de um ponto de qualidade e nutrição? Então, como é que eu vou conseguir dar conta e perceber que, se eu não vou em mais nada que me convidam, se eu não faço mais nada que me convidam, porque eu estou num esgotamento, e isso vai ser mais uma camada de esgotamento, eu tenho que tomar consciência que eu vou ficar isolada e que esse isolamento vai me levar à frustração e que vai me levar a mais acionamentos de estresse, a mais mecanismos de estresse, porque o ser humano, quando ele se percebe ficando mais tempo só em tarefas ocupações do dia a dia e pouco convívio social, ele vai percebendo que está faltando sentido na vida. Então, inconscientemente, o corpo entende que ele está, no nosso modo mais primitivo, o ser humano que fica mais sozinho é o que vai morrer primeiro, porque o que está no coletivo é o que vai viver melhor. Então, desde o homem primitivo, a gente tem esse registro que a gente precisa viver em comunidade, que é mais seguro viver socialmente. Então, eu preciso encontrar, filtrar nesse primeiro momento, onde eu estou muito esgotada e com muita vontade de me isolar, só relacionamentos nutritivos e conversas nutritivas, mas eu não vou me isolar de todas as conversas, de todos os relacionamentos. Eu vou me poupar dos relacionamentos desgastantes, ou daquelas amizades que me consomem muito e me doam um pouco nesse momento da vida, mas eu não preciso romper essa amizade, mas por um período de tratamento do meu estresse, eu vou fazer esse filtro e vou buscar me manter em contato, em conversas suaves, sinceras, abertas, sem julgamento, né? Eu vou construir essas amizades de acolhimento, vou ser escuta, porque a gente precisa de escuta, mas a gente precisa ser escuta também. E vou educar as minhas relações. Então, eu também quero ser escuta sem dar sugestão para a vida da pessoa, sem ficar ali colocando possibilidades. E também quero ser escutada por amizades e relacionamentos de pessoas que não fiquem dando soluções e pitacos e soluções mágicas para as minhas queixas. Mas também não vou só buscar essas amizades onde eu posso só me queixar e ouvir as queixas, a gente dá um abraço e vai embora. Que eu consiga rir, que eu consiga dar risada das pessoas que me evocam humor, que evocam em mim piada, que evocam em mim uma situação engraçada, que me trazem memórias engraçadas, que me deixam relaxadas em ser eu mesma, que eu não preciso me preocupar de me arrumar, eu vou me arrumar se eu tiver com vontade, senão eu posso ir do jeito que eu estou, vou ser acolhida, vou rir, vou me divertir desse jeito. Então, criar esse filtro, mas não se isolar, nesse momento que a gente está num processo de integração de terapia. Outro pacto que a gente tem que fazer. Todo mundo aqui entrou no programa, todo mundo aqui quer menos estresse e mais calma. Seja aqui, seja na meditação, seja na plataforma, seja na vida. Tomou consciência que precisa acionar a zebra, precisa voltar a ser zebra. O grupo é, por si só, um ambiente seguro. Todo mundo veio aqui porque sente que precisava mudar algum hábito na vida, precisava encontrar a meditação, precisava encontrar um refúgio, não tinha consciência de tudo que eu estou falando, mas estava em busca de. Então, este grupo, não um grupo grande, mas esse grupo tem que ser seguro para todo mundo falar como foi a semana, todo mundo conseguir desabafar como está sendo difícil, como está sendo fácil. Se não quer falar aqui, pode falar no grupo, né, o que está sendo difícil, ou pode falar só para mim, não estou conseguindo, não consegui deixar de combinar, não consigo comer sobremesa todos os dias, açúcar todas as refeições, o que tiver difícil, né? Como a pessoa consegue perceber sem se punir ou conseguir perceber o que fez de adequado. Dormir melhor, ajustei o meu sono, ajustei o meu café da manhã, ajustei o meu almoço, ajustei os meus amigos. Então, tudo que está conseguindo fazer de produtivo e de evocar a resposta do relaxamento. Dúvidas? Ver se eu falei tudo. Pode só abrir o microfone e perguntar. Tem dúvidas? Então, sigamos. Então, vamos... Está todo mundo em casa? Está fácil de montar um cantinho para relaxar. Vocês conseguem deitar, se acomodar, para a gente acionar a resposta do relaxamento. Então, montem um ninho aí para vocês. Pode ser na poltrona, pode ser na cama. O que tem que conter nesse ninho?
aconchego. Como se fosse vai ser uma meditação deitada. A gente vai fazer um escaneamento do corpo. Deitem, se estiquem, se acomodem. Diminuam as luzes. Prepare-se já para o nosso estado de recolhimento. Reduzam a iluminação. Acomoda o corpo. E primeiro dá essa escaneada, conversa com o seu corpo. Pergunta para ele, o que ficou marcado, o que está registrado do meu dia? O que está tenso, o que está amarrado? Escaneie o seu corpo nesse scanner negativo, tá? Não é o scanner que eu mais gosto, mas nesse momento a gente está aprendendo a entrar em contato com o corpo. Registrou? Sentiu os desconfortos? Não briga, não se julgue. Só se acolhe, você está no fim do dia, foi um dia de trabalho, de batalhas. É natural que o seu corpo chegue no fim do dia assim. E agora leva toda a sua atenção para os seus pés. E agora toda a sua atenção para o dedão do pé direito. E toma consciência que esse dedão tem tecidos, e os tecidos são formados por células, e as células têm átomos, e entre os átomos tem espaço. Então, dentro do dedão do pé direito, está cheio de espaço. Entre os átomos, entre os tecidos. E todo o seu dedão direito é espaçoso. Leve essa sensação para os outros dedos do pé direito. Todos os dedos têm espaços. Tem espaços entre os dedos. Leve essa sensação para todo o seu pé direito. Agora leve essa sensação para o seu pé esquerdo, o dedão, todos os dedos têm espaços. Entre os dedos tem espaço, todo o seu pé esquerdo também é espaçoso por dentro. E vai subindo, trazendo essa sensação espaçosa para os tornozelos, para as panturrilhas, para os seus joelhos, para as coxas. Deixa as suas pernas bem espaçosas. Agora traz esse espaço para o seu quadril. Deixa o seu quadril cheio de espaços internos. Traz essa sensação para o seu abdômen. Deixa espaço entre os órgãos. Deixa todo o seu abdômen espaçoso. Deixa espaço na sua lombar. Traz essa sensação para o seu tórax. Deixa a sua respiração espaçosa. Deixa espaço entre os pulmões. Deixa espaço em volta do seu coração. Deixe espaço nas suas vértebras torácicas.
Agora deixe espaço nas suas escápulas, nos seus ombros, por dentro e por fora. Observe os espaços na sua axila. Sente espaços dentro dos seus braços, dos seus cotovelos, do antebraço, dos punhos e das mãos. Sente todos os dedos das mãos espaçosos. Sente a sua cervical espaçosa, a sua garganta. Sente espaços dentro da sua boca, dentro do seu rosto, dentro da sua mente. Tem muito espaço. Tem espaço em toda a sua cabeça, tem espaço entre um fio de cabelo e outro. E agora preenche todos esses espaços que estão vazios no seu corpo de contentamento. Desde o dedão do pé até os espaços do seu couro cabeludo. Preenche todos os espaços com contentamento, com calma, com paz, com gratidão, com bondade, com generosidade. E vai dando brilho para esses espaços. Eles são reluzentes, como uma poeirinha de cristal. E esse corpo preenchido por toda essa alegria transborda. Transborda a cada respiração. E essa noite esse trabalho vai continuar. O seu corpo vai continuar se purificando, liberando toxinas e preenchendo de contentamento. E quando você acordar amanhã, vai ter muito mais contentamento que foi produzido durante toda essa noite. Seu corpo vai estar transbordando, repleto de contentamento. E agora escaneia o seu corpo de novo. Percebe como 5 minutos mudaram os tecidos, mudaram o padrão respiratório, relaxaram os músculos do seu rosto. Esses pequenos exercícios de escaneamento corporal podem ser incluídos em qualquer momento do dia. Várias vezes no dia, entre uma tarefa e outra. Podem ser complementados com música.
com mantras. Pode ser feito observando um lugar bonito, uma janela, uma vista, o tempo do lado de fora, os pássaros, o ambiente do seu entorno. Então, a minha proposta essa semana é que vocês consigam incluir o máximo de vezes por dia esses momentos de acionamento da resposta do relaxamento. Se possível, olhe o nascer do sol, se não conseguir, olhe o pôr do sol, se não conseguir, olhe o sol do meio-dia, olhe a lua à noite. Olhe a natureza, observe as plantas, conheça as árvores do seu bairro, dê nome para as árvores do seu bairro, seja amiga delas. Quando você vai reconhecendo o seu entorno e tudo que está disponível para acionar a resposta do relaxamento, cada dia vai ser mais fácil de acionar a resposta do relaxamento naturalmente. Se você tem um cachorrinho, um gatinho, um passarinho na vizinhança, eles acionam rapidamente a resposta do relaxamento, porque eles conhecem rapidamente como entrar em estado de relaxamento. E eles nos ensinam. Então, aproveite todas as oportunidades dessa semana e todas as vezes do dia que tiver disponível acionar a resposta do relaxamento, puxar outra cordinha da persiana. E quando não for possível, você não conseguiu fazer isso naturalmente, faça agendado, faça isso voluntariamente ainda. Nesse começo, é voluntário. Eu me organizo, paro, e vocês perceberam que precisa de muito pouco tempo. E quando pararem, observem onde você registrou a atenção daquele dia. E tire esse registro imediatamente. E se as tarefas que você vai fazer cotidianas da sua casa, do seu trânsito de um lugar para o outro, podem compor com mantra, com música, com coisas agradáveis que acionem a nossa mente, a natureza, um ambiente mais saudável, coloquem no seu dia. Essas pequenas ações vão trazer mais equilíbrio e vão fortalecer decisões que são mais difíceis. Então, quem não fez a lista dos seus objetivos para essa jornada de calma, faça, releia, repense, tem que ser coisas mensuráveis, reais. E comecem a reconhecer esse estado de relaxamento e se colocar nele voluntariamente várias vezes. Outro mecanismo saudável para evocar a resposta do relaxamento é a escrita, mas uma escrita não de desabafo, uma escrita de gratidão. É a forma mais rápida de acionar a resposta do relaxamento. Nem sempre é a mais simples, mas é a mais eficiente. Se eu não tenho tempo para parar, deitar, respirar, pensar que meu corpo está cheio de espaços, eu posso ter um caderninho à mão para agradecer que eu tenho pasta de dente na gaveta do meu banheiro. E essas pequenas ações de gratidão também evocam rapidamente o estado de relaxamento, esse estado zebra. E eu nem vou citar a quantidade de coisas que evoca o estresse, porque para quem vive numa cidade urbana, quase que tudo.
E eu não vou ficar aqui falando para não ficar acionando o estresse de vocês agora, já que está todo mundo com o corpo molinho. Então, depois, sem preocupação, o que tem que fazer, qual que é a tarefa? Eu vou colocar no grupo as tarefas, as sugestões. E agora eu quero que vocês mantenham esse fluxo de calma, mantenham esse corpo brilhante, espaçoso, reluzente, contente, que é esse corpo que você vai levar para a cama. E aí você pode aproveitar essa energia no seu banho. Se você já tomou banho, passe um creme no corpo. Se você não comeu, ainda vai comer, coma com atenção e com alegria. Ir comer agora, ir tomar banho, nesse estado de contentamento e calma, muda totalmente a tarefa. Então, registrem essas tarefas, registrem esse estado e evoquem mais vezes na semana. E quem quiser experimentar, um caderninho, uma cadernetinha na bolsa para gratidão, para anotar insights, para anotar estados de gratidão. No pico do estresse, estou querendo matar um, vai lá e começa a anotar gratidão. Das mais bobas. Você vai ver que em menos de 5 minutos você mudou do estado de estresse que você está. Então, essas são as dicas para a gente perceber que mente, corpo não tem divisão. O que a gente pensa é o que a gente sente, o que a gente sente é o que a gente pensa. A saúde do nosso corpo é a saúde da nossa mente e do nosso espírito. Não tem divisão. Quanto mais você olhar para todas as dimensões, mais saudável você fica. Não tem como focar só na saúde espiritual, nem só na saúde emocional, nem só na saúde física. Então, depois compartilhe. Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser compartilhar comigo depois, onde o corpo registra os traumas, onde o corpo registra situações. Vai reconhecendo isso. E aí você pode ir pegando uma prática de pegar uma coisa que vai e volta na sua mente, que é desagradável, e colocá-la no corpo e conversar com essa situação. Então, é um trabalho para mais para frente, de ressignificação. Por enquanto, só abre espaço, descanso e evoquem a resposta do relaxamento. Certo, meninas? Eu vou encerrar a gravação. Se vocês quiserem conversar, falar, perguntar.